E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje, 17ª rodada do nosso queridíssimo Cartola EC, pra trazer pra vocês no vídeo de hoje as nossas escalações de 100, 110, 120, 130, 140 e de 150 cartoletas, galera. Você não tá ouvindo errado, vamos fazer 6 escalações pra ajudar todo mundo em todas as faixas de preço. Lembrando que os times de 100 até 130, 140 ainda são muito focados em valorização, o de 150 já é um pouco mais focado em pontuação. Lembrando também que, Gustavo, porventura, se você me perguntar, tenho mais de 150 cartoletas, só tô querendo pontuação. Na descrição do vídeo, galera, primeiro link tem a escalação do nosso time principal, que é totalmente focado em pontuação, tranquilo? E também sempre pedindo pra você que ainda não é inscrito no canal, parceiro, se inscreve e vem participar dessa família, porque amanhã ainda vamos falar das nossas ligas, vamos abrir 2 ligas mata-mata para quem for inscrito no canal, e também depois de amanhã vamos fazer a escalação da galera, ou seja, podem mandar suas escalações aqui na descrição do vídeo, tranquilo? Então foi isso, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, primeiramente vamos mostrar para vocês o nosso time de 100 cartoletas. Como vocês podem ver aqui, o time ficou de 99,49 cartoletas. Vamos inicialmente falar dele, sempre lembrando para vocês que a gente vai fazer as 6 escalações à medida que o vídeo for ocorrendo. Eu começo com a de 100, aí eu vou fazendo as modificações pro de 110, pro de 120, 130, 140 e o de 150, tranquilo? Eu sempre peço para você assistir o vídeo todo, galera, por quê? Eu vou tentar fazer um videozinho mais rápido, porque são muitas escalações, porque à medida que eu vou mudando, às vezes você pode gostar mais de um jogador que era do de 100, às vezes você gosta mais do de 130, às vezes você não tem 120 ou 130 cartoletas fechados, você tem 125, 126, 127 ou 145, 144. Então, ver todas as opções de jogadores é muito mais jogo pra você, tranquilo? E basicamente o esqueleto desse time é basicamente o esqueleto dos outros times, porque eu estou mudando no máximo 2 jogadores por escalação, da de 100 para de 110 para 120, 130, 140 e em diante, tranquilo? Então, vamos logo, porém sempre lembrando também para você que, Gustavo, eu quero ver logo a de 150. Descrição do vídeo tem o tempo que começa cada escalação para ajudar vocês também, tranquilo? Então, vamos lá primeiro para nossa escalação de 100 cartoletas, que vai ter o nosso sistema defensivo formado por Jailson, Apodi, Vitor Luiz, Edu Dracena e Victor Ramos. Por que cada um desses jogadores, galera? Primeiro o Jailson, pelo favoritismo do Palmeiras, perspectiva muito grande de conseguir um SG, apesar de ser contra o Avaí, que é um time que, quando joga fora de casa contra times que são taxados como muito favoritos, costumeiramente faz um 2-0. Não leva gol e prejudica totalmente os goleiros adversários, porque ele não é um time que chuta bastante e acaba, porventura, só com 2 chutes em contra-ataques, conseguindo a sua vitória. Isso pode comprometer muito a vida do nosso goleiro, porém também temos que pensar que a chance de SG pelo lado do Jailson é muito grande, visto que o Avaí Aqui o Avaí, 10 gols apenas marcados na competição, é o pior ataque da competição. Então temos que confiar que pode ser uma boa opção se o Jailson tem tendência a valorizar, bela opção para estar no seu time. Na lateral a gente vai de Apodi, galera, que apesar de ter uma média baixa, o jogo é contra o Atlético Goianiense. O Apodi é um jogador que muitas vezes apoia bastante pelo lado da Chape, e das últimas 3 pontuações dele, ele fez 2 pontuações razoáveis, 6.3 e 8.9. Muito dessa baixa pontuação do Apodi também se vem porque a Chape é um time que sofre bastante gols. Já tem quantos gols? Cadê a Chape com isso? 28 gols sofridos até o momento. Só não é pior que a defesa do Vitória Atlético Goianiense, que tem 29. Ou seja, é um time que sofre muitos gols. Só pior mesmo ao Atlético Goianiense e o Vitória, fazendo com que ele não consiga muitos SG. Porém, como o jogo é na Arena Condá, Chapecoense vem de classificação na Sul-Americana, perspectiva boa do meu ponto de vista de vitória da Chapecoense, quem sabe até com o SG fazendo muito bem para uma pontuação boa do Apodi, que ainda tem boas tendências à valorização. Depois nós vamos Vitor Luiz, né, galera? Um lateral muito constante, 4.38, Botafogo vai pegar o São Paulo, né? São Paulo que ainda é aquele time que oscila bastante, muitas vezes até tem mau posse de bola com o adversário, porém não consegue concretizar em gols, não consegue concretizar em um número grande de finalização, basicamente é toque, toque, toque de bola, sem objetividade. Vitor Luiz é um lateral muito importante para o esquema tático do Botafogo, sempre lembrando que ainda tem os jogos no meio da semana, que pode ser que aconteça alguma lesão, então sempre ficar ligado, porém se ele for jogar é uma bela opção e tá com tendência à valorização. Na zaga a gente vai de Edu Dracena, galera. Aqui o Dracena
E Vitor Ramos, o Palmeiras eu já disse, perspectiva muito grande de SG. O Dracena vem de 2 desvalorizações consecutivas. Cadê aqui o Dracena? Dracena vem de 2 desvalorizações consecutivas, ou seja, para quem quer ganhar cartoletas, uma bela opção. E o Vitor Ramos também estará no nosso time, porque ele não é tão caro entre as opções de zagueiro para esse time de 100 cartoletas e tem uma boa tendência à valorização, visto que ele também vem de desvalorização de 0,62, ou seja, perspectiva muito boa pegando o lanterna da competição. Lembremos também que o Vitor Ramos sempre sobe muito na área, tem sempre uma grande chance de fazer gol de cabeça. O nosso meio de campo vai ser feito por René Júnior, Weber e Patrick. O Patrick, galera, eu vou falar logo dele, porque pode ser o mais questionável entre esses três. É um jogador muito regular, veja as pontuações aqui do Patrick. Somente pontuações verdes, salve na 13ª rodada, vem de uma desvalorização, porque a retrasada dele ele pontuou 11,20, uma quantidade muito alta de roubada de bola, o dobro em relação ao número de faltas cometidas, uma proporção superior a 3 roubadas de bola por jogo, que é uma média extraordinária, por isso essa regularidade de pontuação do Patrick. Bela opção. O Weber, né, galera, que é a opção mais barata para quem não pode, que é o caso desse time sem cartoletas, investir caro no Thiago Neves. É um jogador também de muita velocidade, joga pelos lados, bela opção também para estar no seu time. E o René Júnior é um jogador que vem de forte desvalorização, depois de 2 rodadas extraordinárias na 13ª e 14ª rodada, 38 roubadas de bola, jogador que se apresenta também muito bem à frente, uma bela opção em todos os sentidos, até mais segura do que o Zé Rafael e não está tão caro para um jogador de uma média de 6,94. Então, René Júnior, Patrick e Weber no nosso time. O René Júnior também tem como o seu favor o triplo de roubada, mais do que o triplo de roubada de bola em relação ao número de jogos feitos. Isso é uma média extremamente alta, lembrando que roubada de bola vale 1,7, ou seja, 3 roubadas de bola por jogo, lhe agrega só já 5,1 pontos, tirando que ele ainda se apresenta muito bem à área. E agora, para fechar o nosso ataque, é Sassá Lotelli, né, para os íntimos. Primeiro, muita gente tá me perguntando se é o Sassá ou o Sobs. Galera, eu prefiro o Sassá por alguns fatores. O Sassá é um jogador mais fominha, literalmente é isso, que tenta mais arremates ao gol. É um jogador que tá tentando mostrar serviço e as últimas pontuações dele são todas positivas, com 2 gols, onde ele pontuou 9.4, 7.7. É um jogador muito bom no ataque, é um atacante bom, que eu acho que o Cruzeiro estava precisando. O Ábila sempre oscilou bastante contra o Vitória, que se mostra como a pior defesa, 4 derrotas consecutivas, uma bela opção. Depois a gente vai escalar o Roger, que não jogou na rodada passada, e o jogo é contra o São Paulo, um time que costumeiramente a gente vê que está rabiando muito ainda na competição, precisa mostrar serviço. O Roger, do meu ponto de vista, tem uma probabilidade muito boa de fazer gol e vem de boas pontuações, né? O Roger, salve na 11ª rodada, onde ele negativou, são todas pontuações positivas pelo Roger. E o Roger Guedes, né, pegando o Avaí, apesar de não ser um jogo fácil, quem sabe o Roger Guedes, assim como o Dudu, o Roger Guedes é como se fosse uma opção barata pro Dudu, é um jogador certo ponto regular, raramente faz mitagens também, como a gente pode ver só na 16ª rodada, porém já tem 4 gols e 3 assistências, extremamente importante para o esquema tático do Palmeiras. E de técnico a gente coloca Rogério Micali, que vai ser o estreante no Campeonato Brasileiro, a estreia dele. Ele tem um fator interessante porque o Galo tem um aproveitamento fora de casa melhor do que tem dentro de casa, ou seja, perspectiva até boa de um bom desempenho, visto que o Coritiba também não vem galgando bons resultados nessas últimas rodadas. Esse foi o nosso time de 100 cartoletas, galera. Vamos agora botar ele rapidinho aqui no campinho. Aqui no campinho ficou Roger Guedes, Sassá, é sempre ruim isso, Weber, Patrick e René Júnior, apoio de Vitor Luiz, Edu Dracena, Victor Ramos, Jailson, técnico Rogério Micali. Agora vamos mostrar o nosso time. Esse foi o time de 100 cartoletas, como vocês podem ver, até um pouco mais barato, ou seja, qualquer um pode escalar, salvo se o cara tiver cagado muito pau de já estar com tipo 80, 90 cartoletas, aí tenta mudar alguma pecinha como que esteja muito caro, o René Júnior ou o Vitor Luiz. Tranquilo? Vamos agora para o nosso time de 110 voado, que é a troca basicamente do nosso querido Rogério Micali e a saída também do nosso querido Apodi. Na entrada do Apodi, galera, a gente vai colocar o Jean do Palmeiras, e na entrada do Rogério Micali nós vamos colocar o Mano Menezes, que do meu ponto de vista é o grande favorito. Muita gente vai perguntar, Gustavo, o Mano não tende a valorizar. Cara, você não entende, mas ele tende sim. Ele valorizou 0,01 cartoletas, é basicamente como se ele não estivesse tendendo nem a valorizar, nem a desvalorizar. Qualquer pontuação boa dele, como os 4 ou 5, que é o que eu acredito que vai acontecer contra um Vitória, que é um time muito frágil, é uma perspectiva muito alta de valorização e de boa pontuação. Por isso eu estou indo com o Mano Menezes de técnico, que do meu ponto de vista é o que tem mais chance de pontuar
pontuar bem. Mais até do que o Cuca, porque o Avaí é um time mais retrancado. O Vitória, como é um time que sofre mais gol, a tendência é o Cruzeiro conseguir fazer mais gol do que o Palmeiras pra cima do Avaí. E o Jean, né, galera? Troquei o Apodi, que é uma opção válida da Chapecoense, porém o Jean é um jogador muito mais seguro, perspectiva boa de SG, jogador que às vezes bate falta, às vezes até batedor de pênalti do Palmeiras. É um jogador muito bom, média de 4,16 em 7 jogos jogados, é muito importante para o esquema tático do Palmeiras, principalmente porque o Palmeiras está com um problema nas laterais. Bela opção, não tem uma quantidade tão alta de roubar de bola, mas também sofre uma quantidade razoável de faltas. E o Palmeiras é o grande favorito para conseguir SG nesse jogo. Tranquilo, então esse foi o nosso time de 110 cartoletas, rapidinho aqui no campinho para vocês. E agora, galera, vamos subir para o nosso time de 120 cartoletas. Tá aqui o nosso time de 120 cartoletas. Vamos fazer apenas uma modificação, que é a saída do Roger Guedes e a entrada do Dudu, galera. Cadê aqui o Dudu? Dudu, galera, que apesar de não estar com os scouts mostrando aqui, tem uma tendência fortíssima à valorização. Lembremos que ele fez aquela mitagem espetacular dele para a 14ª rodada, porém ele está desvalorizado mais de 3 cartoletas. Sempre lembrando que apesar de ele não ter jogado a última rodada, é como se ele mantesse a última rodada dele, ou seja, tendência boa a valorização para quem quer ganhar cartoletas. O Dudu é ótimo, também é um jogador que tem uma perspectiva muito boa de fazer gol nessa rodada, uma opção excelente, bem mais segura até do que o Roger Guedes nesse sentido, visto que é um jogador mais incisivo. O Roger Guedes muitas vezes tenta cruzar mais a bola, o Dudu ele infiltra mais pro gol mesmo. Tranquilo, então, Dudu, esse ficou sendo nosso time de 120, vamos agora pro de 130 cartoletas, que são apenas 2 modificações também. Primeiro, a saída do Patrick e do Weber no meio de campo e as entradas de Thiago Neves e de Casares, galera. Cadê o Casares? Cadê aqui? Nossa, travou. Travou, meu Deus, travou, voltou. Eita, computador, não tá fácil pra ninguém. Entrada do Thiago Neves e também, galera, vamos colocar o... Cadê o nome? O Casares, galera. Vamos também colocar o Casares no time. O time vai ficar com o Casares e Thiago Neves. Porque as modificações... O Thiago Neves, né, galera? Porque provavelmente será até o mais escalado da rodada. Se a gente for aqui na página, até o momento 1.4 milhões de escalações, mais do que o Guerra, agora que chegou no 1 milhão. É um jogador muito favorável para esse jogo, principalmente pela regularidade e boas campanhas dele, além do que ele ainda está conseguindo fazer uma quantidade razoável de gols e assistência por jogo, principalmente depois dessa 10ª rodada, contando que o Vitória é a pior defesa da competição. É um prato cheio para quem quer pontuar. E o Casares, né, galera, visando aquela coisa, né, e basicamente o Atlético joga melhor até fora de casa. Eu vejo uma possibilidade grande de o Casares conseguir fazer um bom jogo contra o Coritiba. Não tá caro, é um jogador que tem uma média razoável e sempre pode fazer uma grande mitagem, porque é um jogador que tecnicamente é muito acima da média. 131.24 cartoletas até o momento esse nosso time. Vamos subir agora para o nosso time de 140, que basicamente, galera, é uma modificação na dupla de zaga entre o Dracena e Vitor Ramos. Nós vamos trocar pelo Mina. Lembrando que esse time de 140, galera, já não é um time que tende tanto a valorizar. Já podemos colocar algumas peças um pouco mais alternativas. E também vamos colocar, cadê aqui, o Pedro Henrique do Corinthians, galera. Tá aqui o nosso time de 140 cartoletas. Porque eu fiz essa troca na zaga, principalmente por segurança. O Edu Dracena, do meu ponto de vista, é um zagueiro até razoável, porém o Mina se mostra muito superior, tanto em roubada de bola como em cabeceio. É um jogador muito mais completo, tá mais caro, porém vale a pena, perspectiva grande SG. Quem sabe o Mina até consegue fazer um golzinho de cabeça, muito bom. E o Pedro Henrique, galera, que além de estar com uma leve tendência a valorização, não é uma tendência tão grande, vai pegar o Flamengo. O Corinthians é um time que defensivamente é muito seguro, perspectiva boa, quem sabe até de um SG corintiano para esse jogo, que pelo meu ponto de vista vai jogar por uma vitória, porém eu não vejo que o Corinthians vai achar que um empate seja um péssimo resultado, visto que muita gente até considera o Flamengo o adversário mais complicado para o Corinthians, acha até pior do que o Grêmio, porque apesar de o Grêmio ter um time mais envolvente, ainda tem a janela que pode estourar muito o Grêmio, e o Grêmio está com muitas competições. Na teoria só o Flamengo que seria um adversário mesmo pau a pau ali para o Corinthians, e eu acho que
Por isso, quem sabe um Pedro Henrique ali segurar o Corinthians segurar o empate seja uma opção válida. Por isso, estou indo com ele, acreditando que ele pode conseguir o SG também. Tranquilo? Então esse é o nosso time de 140 cartoletas. Aqui vamos agora para o nosso time de 150, que são apenas outras duas modificações, que primeiro a saída do Casares e a outra será a troca do Jailson. No lugar do Casares, galera, a gente vai colocar o Guerra, né? Muita gente pode preferir o Casares porque acha que ele é mais seguro. Nossa, cadê o Guerra, gente? Guerra. Alejandro Guerra. E também vamos trocar o nosso goleiro Jailson, né, galera? Porque, como eu havia dito, a perspectiva é que o Avaí não chute muito ao gol. Isso pode criar um certo desconforto. Muita gente disse assim: Gustavo, coloca o Diego Alves, que é uma opção válida. Você pode, galera. Eu vejo duas boas opções. Tanto o Jean do Bahia eu vejo como uma opção boa para defesas difíceis. Quem quiser apostar no Diego Alves, acreditando que o Corinthians vai limpar o seu jogo e o Diego Alves vai ter que trabalhar muito, também é uma opção muito válida. Eu não vejo esse jogo entre Corinthians e Flamengo um jogo de muitos gols. Eu vejo até um jogo onde as defesas podem se sobressair. Tranquilo? Eu vou deixar aqui o Diego Alves, galera, só porque é um jogador mais... tem mais nome, né? O Jean tem uma tendência mal a valorizar. Na verdade é melhor deixar o Jean, porque um cara com 150 cartoletes ele ainda pode pensar um pouco em valorização. Então eu vou deixar o Jean, mas o Diego Alves é totalmente válido e o time ia ficar ali na faixa de preço, 150.04 cartoletes. Nosso time de 150 ficou Roger, Dudu e Sassá, Thiago Neves, Guerra e René Júnior, Jean e Vitor Luiz na lateral, Mina e Pedro Henrique na zaga, Jean no gol e Mano Menezes nosso técnico, 150.04. Sempre lembrando que ainda vai ter os jogos do meio da semana. Pode ser que porventura, se algum jogador se lesionar, você tem que fazer alguma troca. O Mano pode ser que seja até demitido, dependendo se o Cruzeiro não conseguir passar na Copa do Brasil. Ou seja, ficar ligado, porém, boas opções já foram dadas para vocês. Tranquilo? Então foi isso. Se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, papo com like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!